Então, se você já é terapeuta, médica, psicóloga, terapeuta holística e quer surpreender o seu cliente, né? Tem algumas coisas que são importantes para a gente poder aprender, né? É claro que a gente tem que aprender as ordens do amor e as ordens da ajuda, que é a visão sistêmica, né? A gente tem muitos livros que falam a respeito disso, tem muitas pessoas, tem aulas minhas, de outros professores, dos mais variados jeitos que estão aí disponíveis para você aprender. A gente tem que começar a vivenciar na nossa vida as ordens do amor e as ordens da ajuda também, né? Isso são experiências profundas que a gente vai vivenciando e passando e que vão nos transformando e que vão nos apropriando de nós mesmos, de quem a gente é, para poder estar disponível para facilitar e ajudar o outro. E tem outras coisas que a gente tem que aprender, né? Eu tenho que aprender a ler o campo. Né? Eu tenho bonecos, tenho protocolos, tenho objetos, tenho bonecos na água, mas eu tenho que aprender a ler o campo. Existe, né, todo um movimento da leitura do campo. Eu tenho que aprender a perceber o campo. Também tem um treinamento dessa percepção de campo. Não é uma coisa assim, um estalo que acontece de uma hora para outra. Eu tenho que literalmente aprender a fazer a entrevista adequada. Quando eu vou fazer um atendimento, principalmente um atendimento individual, eu tenho que fazer uma entrevista adequada, que eu tenho que passar por todas as etapas. E eu tenho também que, dentro desse movimento, né, dentro desse olhar sistêmico, sabendo que eu tenho que olhar para o cliente como um todo, dentro do sistema dele todo, e eu dentro do meu sistema também, eu tenho que também tenho que saber ler a linha do tempo, o passado, o presente e o futuro. Então, dentro desse contexto, né, eu quero mostrar para vocês algumas possibilidades de maneiras como que a gente pode fazer para você ver como é que é interessante, como é que é possível. E eu posso, inclusive, fazer oculto, porque aí quando eu faço oculto, aquelas pessoas que já conhecem a constelação, que já conhecem os movimentos sistêmicos, esse fazer oculto vai me facilitar o meu trabalho, né? Muitas vezes eu posso fazer para mim mesmo também, quando eu faço oculto, para mim poder ver como é que eu estou, como é que eu não estou. Então, são infinitas as possibilidades que eu posso. Então, por exemplo, usando os bonecos, né? Eu peço ao cliente, eu tenho que aprender a ler as identificações, né? Os significados das cores. Tudo isso tem sentido. Eu peço a um cliente para escolher um boneco para ele, para ela. Ela escolhe, posiciona aqui a mãe. Escolhe um boneco para o seu pai, escolhe um boneco para o pai, né? Escolhe um boneco para sua mãe. Ela vai e escolhe um boneco para a mãe. Aí eu tenho que aprender a fazer essa leitura aqui, né? Se ela posicionou isso aqui, eu tenho que entender. Ela está olhando para a vida, ela está olhando para o passado. Ela grande, a mãe pequena. Ela está entre o pai e a mãe. Tem um monte de coisas aqui que não estão respeitando as ordens do amor. E para que eu possa ser efetiva e possa trazer essa fluidez que o cliente precisa, eu preciso verdadeiramente fazer os movimentos de fluidez, né? Então, eu tenho que realmente identificar, né? A linha do tempo dela está aqui. Ela coloca o pai dela também menor do que ela, porque o pai está na frente dela, né? Ela está aqui e o pai está aqui na frente dela. Então, será que ela está olhando para o passado, porque ela o pai está na frente? Ou será que ela está falando que o pai é menor do mesmo jeito que ela coloca a mãe menor? Eu vou ter que aprender a fazer esse movimento, né? Eu tenho que, por exemplo, eu tenho que dar um tamanho adequado para essa mãe. Um tamanho de grande, né? Eu tenho que dar um lugar de grande para o pai. Eu tenho que saber qual que é o lugar do pai e qual que é o lugar da mãe. E eu tenho que verdadeiramente entender se essa pessoa está indo para a vida deixando no passado o que está no passado, para me ser efetiva dentro desse movimento da constelação. Posso usar, né, os bonecos para fazer isso. Observem a identificação dela com a mãe, né? Olha aqui, ela é azulzinha, a mãe é azulzinha, mas a desqualificação da mãe. Então, são muitas questões que a gente pode ir descobrindo, né? Se eu quisesse fazer o movimento todo com objetos, eu poderia? Também poderia.
poderia falar: escolhe um objeto para sua avó. Escolhe um objeto para você. Escolhe um objeto para sua mãe. Escolhe um objeto para o seu pai. Escolhe um objeto para o seu marido. O que que ela estaria me mostrando com isso aqui? Né? Ó, o objeto é a avó, a mãe, ela, o pai e o marido, né? Olha aqui o que que ela está me mostrando, que ela se coloca maior do que todo mundo, que as mulheres ela identifica de uma maneira e que os homens ela identifica de outra. E tá tudo bem, eu só tenho que colocar isso em ordem, né? Na verdade é a avó, a mãe e ela, o pai e ela com o marido. Aí eu estou trazendo ordem e harmonia, mas estou usando objetos, né? Na verdade, e tenho que inclusive saber, isso aqui está olhando para a vida, está olhando para o passado? Será que não seria melhor eu trocar esse objeto, colocar um objeto menor para que ela não se sinta tão grande? São uma série de possibilidades para que eu possa trazer o entendimento e a harmonia dentro desse movimento sistêmico, usando objetos. Eu posso usar protocolos também? Também posso. Posso fazer isso para conflitos de relacionamento, conflitos organizacionais, sintomas, relacionamentos de casal, relacionamento mãe e filha, pai e filho, mãe e filho. Posso fazer isso para dificuldades na sociedade, questões nas organizações. A constelação serve para venda de imóveis, resolução de inventários. Para tudo isso é possível, é verdadeiro, é efetivo e eu posso, né? Dando a direção. Eu posso também fazer o movimento na água? Também posso, né? Então vamos lá ver. Vamos escolher aqui uma bonequinha. Vamos ver como essa bonequinha tá. Vamos ver aqui como é que ela tá diante da vida. Vamos ver como é que tá. Como é que essa bonequinha aqui tá diante da vida? Olha que interessante. Parece que a vida persegue ela. Olha só, ela vai andando e a vida vai atrás dela. Será que ela está fugindo da vida? Vamos colocar o pai dela e a mãe dela. Para a gente ver o que acontece. A gente só observa. Observa o que acontece, o movimento. O que está acontecendo? Ó, o pai se aproximando, ela começa a virar um pouquinho. A mãe também está se aproximando. Ó. Ó, e ela vira para o lado do pai. Como se ela agora tivesse com olhos só para o pai. Olha que coisa interessante, né? Muito significativo tudo isso. Muito significativo. Significativo por quê? Porque essa bonequinha que eu coloquei aqui sou eu mesma. E eu atualmente, todo o meu olhar está voltado para o meu pai. Porque o meu pai está enfermo e eu estou só cuidando dele, querendo cuidar dele. Estou trabalhando, é claro, mas eu estou com uma atenção totalmente assim, cuidando. Ele passou por uma cirurgia. Então, é como se também eu estivesse olhando aqui e vendo, Andréia, você não precisa ficar agarrada assim no seu pai, né? Nem empurrando ele, é como se eu estivesse empurrando ele. Você pode ir cuidar da sua vida. Eu já entendi o significado aqui, já fez um grande movimento para mim. Então,
São inúmeras as possibilidades, né, que a gente tem para a gente poder fazer e resolver. Eu posso também fazer com pessoas, representantes pessoas, posso fazer com pisadas, são várias as maneiras, né? Eu posso fazer com pêndulo, posso fazer com música. E são muitas as possibilidades de eu poder surpreender o meu cliente. Então, se você gostou de saber dessas dicas, dessas coisas, né? Existe uma formação completa que você pode se tornar uma terapeuta consteladora, top de linha, certificada, sabendo tudo sobre isso, aprofundando em todos os detalhes, sabendo atender com todas as ferramentas. E se você está interessado, clica aqui embaixo e fala com a nossa equipe.